Era uma tarde comum de terça-feira quando as redes sociais de Zé Felipe, cantor sertanejo e uma das personalidades mais comentadas do país, causaram alvoroço. Sem legenda, sem marcar ninguém, ele publicou uma única imagem nos stories do Instagram. Sua mão esquerda sobre o volante do carro, e no dedo anelar, uma aliança de ouro discreta, mas inconfundível. Nada mais. A internet entrou em colapso em menos de 5 minutos. Sites de fofoca repostaram, influencers reagiram em tempo real, fãs comentavam desesperadamente tentando adivinhar. É de novo? É ela? Isso é sério? Zé voltou? Grupos no WhatsApp pipocavam com prints. No Twitter, hashtags como hashtag Zé Felipe de Aliança e hashtag Reconciliação Vem Aí chegaram aos trending topics em questão de minutos. Mas o cantor não se pronunciava. Nenhuma nova foto. Nenhuma live. Nenhum esclarecimento. Era como se ele tivesse acendido um fósforo e deixado o incêndio correr. No apartamento de luxo onde agora morava sozinho, Zé Felipe largou o celular na poltrona e se deitou no sofá da sala. A música suave que tocava ao fundo era uma composição inacabada, uma daquelas que ele começava e largava no meio por falta de inspiração, ou por excesso de sentimento. Estava exausto, não fisicamente, mas emocionalmente. Desde a separação, mantinha a postura pública, fazia os compromissos, gravava, sorria, mas por dentro, não conseguia se desconectar. A aliança que usava não era nova. Era a mesma que havia guardado no fundo de uma caixa de madeira desde o dia em que tudo terminou. Não sabia ao certo por que resolveu usá-la de novo naquele dia. Talvez fosse saudade. Talvez, impulso. Ou talvez, esperança. Esperança de que alguém veria a imagem. Esperança de que ela veria. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Virgínia Fonseca deslizava o dedo pelo feed de notícias. Evitava a todo custo cair em armadilhas digitais, mas não teve como. A imagem da mão de Zé apareceu no quinto story da sequência. Ela parou. Ampliou. Sentiu o estômago revirar. Era a aliança. E ela sabia exatamente qual era. Porque foi ela quem escolheu o modelo, naquela joalheria escondida em Goiânia, antes de tudo desmoronar. Virgínia deixou o celular na mesa, se levantou e foi até a varanda. Precisava de ar. Ali, sozinha, o coração acelerado, tentou entender se aquilo era apenas uma provocação, ou um chamado. De volta à internet, os fãs analisavam cada detalhe da imagem. O fundo do carro é o mesmo do vídeo de quando ele viajava com ela. Aquela aliança ele não usava desde 2024, certeza que é ela. Isso não é por acaso, galera. Ele quer dizer alguma coisa. Em poucas horas, canais no YouTube começaram a postar vídeos com teorias. Lives surgiram com jornalistas do entretenimento tentando especular o significado da foto. Gente que até então dizia que nunca mais acreditaria no amor, estava agora torcendo por uma reconciliação. Zé, porém, permanecia em silêncio. Assistia tudo sem comentar. Apenas observava, em silêncio, o estrago, ou a esperança, que uma simples história havia causado. Porque às vezes, uma aliança não é só um anel. É uma pergunta sem palavras. E ele só queria saber se ela ainda tinha resposta. No apartamento espaçoso onde agora morava sozinha, Virgínia caminhava de um lado para o outro, celular na mão, coração apertado e a mente barulhenta. Tentava fingir que estava tudo bem, como fazia desde que a separação se tornou pública, mas aquele story de Zé tinha acertado em cheio o ponto mais frágil, a saudade disfarçada de orgulho. Ela não postou nada nas redes naquele dia, o que, por si só, já era motivo de especulação entre seus seguidores. Estavam acostumados a ver seu rosto diariamente, sorrindo em vídeos curtos, comentando tendências, fazendo publis. Mas naquela terça, nada. A assessora mandou mensagem. Tá tudo certo com você? Quer que eu poste algo leve no seu feed? Virgínia apenas visualizou e não respondeu. O silêncio dela, tão incomum, só alimentava mais os rumores. Ela se sentou no sofá da varanda, com o sol da tarde aquecendo as pernas. Estava ali havia quase uma hora, sem conseguir sair do lugar. A imagem da aliança piscava na sua mente como uma notificação incessante. Era real? Era proposital? Era um erro? Ou, um recado? Enquanto isso, os grupos de fãs estavam em pleno frenesi. Prints do story de Zé Felipe circulavam por todos os lados, e cada detalhe era dissecado como se fosse parte de um código secreto. Olha a sombra no fundo da foto, parece que ele não estava sozinho. E se ele já tá com outra, e só postou pra mexer com ela? Não. Aquilo ali tem sentimento.
Quem conhece o olhar dele sabe. E entre as fãs, algo crescia, uma esperança coletiva, como se todos tivessem sido parte daquele relacionamento e estivessem aguardando ansiosamente pelo capítulo final que ainda não havia sido escrito. Naquela mesma noite, Virginia foi dormir mais cedo. Tentou ler, tentou ouvir música, mas nada ajudava. Na mesa de cabeceira, uma caixa pequena repousava desde o dia da mudança. Nunca abrirá, nem sabia por que a mantinha ali. Na madrugada, sem sono, acendeu a luz e abriu. Dentro, fotos antigas. Cartas rabiscadas à mão. Um ingresso de um show. Um par de brincos que ele tinha dado num dia comum, só porque lembrei de você. E ali, enrolada num papel de seda, a aliança dela. Ela atirou com cuidado. Passou o dedo devagar. Cabia perfeitamente. Olhou no espelho. Testou o anel no dedo. Por segundos, o mundo pareceu o mesmo de antes. Mas só por segundos. Tirou rapidamente. Guardou de novo. Não posso me iludir, murmurou. Mas já era tarde. A semente da dúvida, do desejo, do e se? Já estava plantada. No dia seguinte, a internet só falava sobre isso. Sites de celebridades começaram a lançar manchetes como: Virginia silencia após foto de Zé Felipe com aliança. Seria o início da reconciliação? Story de Zé Felipe causa movimentação inesperada nas redes. Volta com ex à vista? A assessoria de ambos negava qualquer informação. Mas o público sabia, algo estava acontecendo. Só restava saber se aquele silêncio seria o intervalo antes do recomeço, ou o último eco de um fim. Zé Felipe passou o dia observando o celular como quem espera por um sinal invisível. A foto com a aliança ainda estava no ar, prestes a expirar do story. Não havia arrependimento. Se fosse para fazer de novo, faria. Mas o que ele queria mesmo, ainda que não admitisse nem para si, era ver o nome dela na tela. Virginia. Ligando. Mandando um oi. Qualquer coisa. Mas o celular permanecia mudo, frio como o silêncio que agora reinava entre os dois. Zé colocou os fones de ouvido, mas não conseguiu se concentrar em nenhuma música. Tudo o que ouvia parecia falar dela. Das lembranças. Das promessas. Dos dias em que a vida fazia sentido apenas porque ela estava ali, mesmo sem dizer nada. No início da noite, cedeu à vontade que segurava há dias. Procurou o número dela na agenda. O coração acelerou. O polegar parou a poucos milímetros do botão de chamada. Pensou 1000 vezes. Respirou fundo. E apertou. Chamando. 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 Até cair na caixa postal. Ele desligou sem deixar recado. Tentou ignorar a decepção, mas era impossível. A ligação recusada doía mais do que qualquer crítica que já lera na internet. Mais doía ainda perceber que talvez ela não estivesse pronta. Ou que não queria mais. Do outro lado da cidade, Virginia olhava para o celular aceso na mesa, onde o nome dele brilhava na tela. Zé Felipe está ligando. Ela viu. O coração dela também acelerou. O corpo inteiro reagiu. Mas, ela não atendeu. Não por raiva. Não por orgulho. Mas por medo. Medo de ouvir a voz dele e perder o pouco controle que havia construído nos últimos meses. Medo de abrir a porta para um sentimento que, por mais bonito que fosse, ainda trazia dúvidas e feridas. Quando a ligação caiu, ela apertou o celular contra o peito e fechou os olhos. Respirou fundo. E chorou em silêncio. Me desculpa, Zé, sussurrou. Na manhã seguinte, o cantor acordou sem disposição para nada. Recusou gravações, adiou reuniões. Tudo parecia fora de lugar. Foi até a varanda e olhou para o céu nublado. Será que ela viu a aliança? Pensou. Será que entende que ainda penso nela? Que ainda sinto falta? Ligou o violão. Tentou compor. Rascunhou versos. Te liguei porque o coração pediu. Mas a linha ficou muda como o nosso fim. Se você ouviu, se você sentiu. Não sei. Mas eu ainda tô aqui. Fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Não sabia se era o fim definitivo ou o primeiro sinal de um novo começo. Mas, no fundo, torcia para que ela ligasse de volta. Nem que fosse para dizer, não. Porque às vezes, até um não é melhor que o silêncio. A manhã havia chegado, mas Virginia ainda estava acordada. A noite foi um redemoinho de emoções, e o simples toque do telefone, que ela escolheu não atender, havia revirado tudo por dentro. Ela se sentou na beira da cama, os pés descalços tocando o chão gelado. O celular, ainda com a notificação da ligação perdida,
parecia pesar mais do que deveria. Abriu a tela. Pensou em responder. Escreveu uma mensagem curta. Vi sua ligação. Me pegou de surpresa. Apagou. Tentou outra. Acho que ainda não estou pronta para falar. Mas agradeço por ter ligado. Apagou de novo. Suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos. O dilema não era simples. Uma mensagem, por mais curta que fosse, poderia abrir espaço para tudo aquilo que ela tentava enterrar. Mas o silêncio também estava doendo. Então, mais uma vez, digitou. Você ainda usa a aliança? Ficou olhando a frase na tela por longos segundos. Era direta, íntima, e acima de tudo, verdadeira. Mas não enviou. Bloqueou a tela. Deixou o celular ao lado do travesseiro. Levantou-se, tentando afastar os pensamentos. Precisava sair, respirar. Sentia que qualquer minuto a mais em casa a faria implodir. Enquanto isso, Zé Felipe passava o café da manhã em completo silêncio. Seus amigos e parte da equipe tentavam distraí-lo, perguntando sobre futuros lançamentos e planos de shows. Mas ele respondia apenas com acenos ou palavras curtas. Pegou o celular, como quem busca uma fagulha de esperança. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhum bom dia. Nenhuma reação. Ele entrou no Instagram. A foto com a aliança já havia sumido dos stories, mas o burburinho continuava. A hashtag com seu nome ainda estava em alta. Fãs estavam fazendo vídeos, tentando adivinhar a data da possível reconciliação, comparando fotos antigas com recentes. Mas a única pessoa que ele queria ver interagindo ali, não aparecia. Naquela tarde, Virgínia decidiu caminhar pelo parque. Usava boné, óculos escuros, roupas discretas. Queria apenas se misturar, sentir o mundo real longe das telas, longe dos julgamentos, longe dos próprios fantasmas. Enquanto andava, o som das folhas, o cheiro do ar úmido, tudo parecia pedir que ela escutasse a si mesma. Parou num banco afastado, pegou o celular. Olhou para o histórico de chamadas. Zé Felipe. Coração apertado, dedos trêmulos, abriu a conversa de mensagens. Lá estava ela, a mensagem não enviada. Você ainda usa a aliança? Ficou ali, olhando. Pensando. Queria saber. Precisava saber. Mas antes de tomar qualquer decisão, algo inesperado aconteceu. Seu celular vibrou. Uma nova mensagem. Era dele. Desculpa ter ligado do nada. Eu só lembrei da gente. Não precisa responder. Só queria que soubesse. Ela leu. E então, sem pensar muito, respondeu. Eu lembrei também. 2 palavras. Foi tudo. Mas às vezes, é o suficiente para reabrir uma porta que parecia fechada para sempre. O dia seguinte amanheceu com a troca de mensagens ainda viva na mente de ambos. A resposta de Virgínia, curta e direta, eu lembrei também, foi suficiente para mexer com Zé Felipe de forma intensa. Pela primeira vez em meses, sentiu que algo entre eles ainda existia, mesmo que fosse só uma lembrança. Zé não quis pressionar. Não respondeu de imediato. Deixou o tempo respirar, como quem espera o fermento agir antes de abrir o forno. Na tarde daquele mesmo dia, Virgínia tomou a iniciativa. Quer tomar um café? Só para conversar. Zé leu 3 vezes antes de acreditar. Quero. Poucas horas depois, eles estavam sentados frente a frente, em um café pequeno e discreto no setor oeste de Goiânia. O mesmo onde tinham ido uma vez, no começo do namoro, quando podiam se perder na cidade sem ser reconhecidos a cada esquina. O garçom serviu os pedidos, mas ninguém tocou nas xícaras de imediato. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Virgínia quebrou o gelo. Você ainda escreve músicas? Zé assentiu. Algumas. Quase todas sem fim. Ela sorriu, melancólica. Eu entendo. Olharam-se por alguns segundos, e ali, sem nenhuma palavra, reconheceram a saudade. Não apenas do outro, mas da leveza que um dia dividiram. Era o primeiro passo. Pequeno. Mas real.